Helena limpava o mesmo corredor onde, 6 anos atrás, trabalhava como analista, até ser destruída por uma acusação falsa. Quando comentou que seria promovida, todos riram na sua cara, especialmente o gerente que arruinou sua vida e nunca imaginou que ela o reconheceria. Mas uma carta caiu do seu bolso, e o milionário dono da empresa a encontrou. O que estava escrito ali mudaria tudo, e provaria que subestimar aquela faxineira foi o maior erro que aquelas pessoas poderiam cometer. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Helena esfregava o chão de mármore do hall da Monteiro Enterprises pela 3ª vez naquela manhã. Aos 28 anos, ela conhecia cada centímetro daquele prédio imponente. Cada mancha, cada arranhão, cada segredo escondido atrás das portas envidraçadas. O que ninguém sabia é que 6 anos atrás ela não limpava aqueles corredores. Ela trabalhava neles. Olha só, gente, a Helena está com aquele sorrisinho de novo. A voz estridente de Patrícia cortou o ar. 3 colegas se aproximaram, seus saltos ecoando no mármore que Helena acabara de polir. Deixa eu adivinhar. Sonhou que virou diretora? Helena continuou passando o pano, tentando ignorar. Mas Renato, o gerente de recursos humanos, parou ao lado do grupo. Seus olhos estreitos fixaram-se nela com algo que ia além do desprezo comum. Havia ali um brilho de reconhecimento que a fazia gelar por dentro. Promovida? Renato cruzou os braços, sua voz grave reverberando. Helena, você mal consegue limpar direito. Ontem deixou manchas no vidro da sala de reuniões. Acha mesmo que tem capacidade para algo além disso? Helena começou, mas sua voz saiu fraca. Ela sabia que aquelas manchas não eram culpa dela. Renato propositalmente jogara café na janela depois que ela limpou. Era o 3º sabotagem da semana. Eu só comentei que talvez um dia... Marcos do financeiro gargalhou. Querida, você precisa entender seu lugar. Faxineira não vira executiva. Isso só acontece em filme ruim. O grupo riu alto e Helena sentiu o rosto queimar. Sua mão direita instintivamente foi ao bolso do uniforme, onde guardava a carta. Aquela carta era sua esperança, sua prova de que ela era mais do que todos pensavam. A recomendação do professor Augusto, seu antigo mentor, finalmente havia chegado. 3 páginas escritas à mão, detalhando suas habilidades em administração, sua inteligência aguçada para negócios e algo que nem o próprio professor sabia completamente: como ela salvara sua antiga empresa de uma fraude milionária. Deixem ela em paz. A voz veio do elevador. Todos viraram. Eduardo Monteiro, o dono da empresa, observava a cena com uma expressão ilegível. Seus 35 anos eram marcados por uma postura que exalava autoridade natural. Mas seus olhos castanhos tinham algo diferente naquele momento. Uma mistura de curiosidade e algo parecido com raiva contida. Senhor Monteiro. Renato endireitou-se imediatamente, seu tom mudando para uma subserviência nauseante. Estávamos apenas brincando com a Helena. Sabe como é aquela motivação de equipe? Entendo. Eduardo caminhou lentamente em direção ao grupo, suas mãos nos bolsos do terno impecável. Renato, preciso falar com você. Minha sala, agora. Enquanto os funcionários se dispersavam constrangidos, Eduardo passou por Helena. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram. Ela viu algo ali que a fez tremer. Não era pena, era reconhecimento. Como se ele visse através da fachada de faxineira e enxergasse quem ela realmente era. 3 horas depois, Helena limpava o banheiro do último andar quando percebeu que seu bolso estava mais leve. O coração disparou. A carta. Onde estava a carta? Ela revirou todos os lugares onde estivera, o pânico crescendo a cada segundo. Aquela carta era sua única chance. Sem ela, continuaria sendo apenas a faxineira que todos ridicularizavam. Sem ela, jamais poderia provar que merecia mais. No andar de cima, Eduardo fechou a porta de seu escritório e caminhou até a janela panorâmica. Em sua mão, segurava um envelope branco levemente amassado. Ele o encontrara no corredor, exatamente onde Helena passara com seu carrinho de limpeza.
Abriu a carta pela segunda vez, seus olhos percorrendo as palavras do professor Augusto Silva. Helena Rodrigues é a mente mais brilhante que já tive o privilégio de ensinar. Seu raciocínio estratégico é excepcional, sua ética inabalável. Há 6 anos, ela denunciou um esquema de desvio de verbas que teria destruído a Souza em Associados, mesmo sabendo que isso custaria seu emprego. Eduardo parou na próxima linha, seus dedos apertando levemente o papel. Infelizmente, o gerente corrupto conseguiu reverter a situação e fazer parecer que Helena era a responsável. Ela foi demitida publicamente, difamada e nunca mais conseguiu trabalho em sua área, mas eu que a conheci de perto sei a verdade. Um pequeno papel quadrado caiu da carta. Eduardo o pegou e seu coração apertou de forma inesperada. Era um desenho simples, feito a lápis. Uma mulher sentada em uma mesa de escritório, sorrindo, com uma plaquinha que dizia Helena Rodrigues, analista. No canto, escritas com letra delicada, um dia. Eduardo fechou os olhos. Ele observava Helena há meses. Via como ela trabalhava com dedicação, como tratava todos com gentileza mesmo sendo maltratada, como seus olhos brilhavam quando alguém discutia negócios perto dela. E agora, lendo aquela carta, tudo fazia sentido. Mas havia algo mais na carta que o fez levantar o telefone imediatamente. O nome do gerente que destruíra a vida de Helena 6 anos atrás era Renato Carvalho. O mesmo Renato que trabalhava para ele. O mesmo Renato que há poucos minutos humilhava Helena no corredor. Eduardo abriu sua gaveta e pegou um documento que vinha investigando há semanas. Pequenas irregularidades financeiras que não conseguia rastrear. Agora, com a carta em mãos, uma suspeita terrível começou a se formar. Tocou o interfone. Mariana, convoque uma reunião geral para amanhã. Todos os funcionários, sem exceções. Algum motivo específico, senhor? Eduardo olhou novamente para o desenho de Helena, sentindo algo se mover em seu peito. Uma mistura de admiração, raiva pelo que fizeram com ela e uma conexão que ele não esperava sentir. Vamos promover alguém. Helena mal dormiu naquela noite. A carta continuava desaparecida, e pela manhã, quando chegou à empresa às 6 horas, seus olhos ardiam de cansaço e preocupação. Vasculhou novamente todos os andares, cada canto onde poderia ter caído, mas nada. Era como se a terra tivesse engolido sua única esperança. Procurando algo, a voz grave a fez pular. Eduardo estava encostado na porta da copa, 2 copos de café nas mãos. Eram 6h15 da manhã. O que o dono da empresa fazia ali àquela hora? Senhor Monteiro, eu perdi um documento importante. Helena sentiu o rosto esquentar. Não era nada da empresa, era pessoal, mas... Um envelope branco. Eduardo se aproximou, estendendo um dos copos para ela. Com uma carta de recomendação? O coração de Helena quase parou. O senhor encontrou? Encontrei. Ele observou a expressão de alívio puro que tomou conta do rosto dela. E li. O silêncio que se seguiu foi denso. Helena sentiu as pernas bambas. Ele sabia sobre seu passado, sobre a demissão, sobre tudo que ela tentara esconder. Sua carreira como faxineira também acabaria agora. Seria demitida de novo, rotulada como problemática. Eu posso explicar, ela começou, a voz tremendo. Helena. Eduardo colocou seu próprio café sobre a mesa, o olhar fixo nela com uma intensidade que a deixou sem ar. Por que você nunca me contou que tem formação em administração, que já trabalhou com análise financeira? Porque ela engoliu seco. Ninguém acreditaria. E mesmo que acreditasse, quem contrataria alguém que foi demitida por justa causa? Alguém cuja reputação foi destruída? Suas mãos tremiam ao redor do copo quente. Eu mandei dezenas de currículos depois daquela denúncia. Dezenas. Todos me rejeitaram. Então aceitei o único emprego que consegui, faxineira. Pelo menos aqui eu poderia estar perto do mundo que amo, mesmo que apenas limpando-o. Eduardo deu um passo à frente. E o professor Augusto? Por que pediu a carta só agora? Porque tinha vergonha. Uma lágrima escapou, e Helena a enxugou rapidamente.
Vergonha de que meu antigo professor me visse assim. Mas 6 meses atrás, eu soube que ele estava doente. Precisava tentar uma última vez antes que fosse tarde demais para ter ao menos uma pessoa que acreditasse em mim. Algo mudou nos olhos de Eduardo. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, indicando que ela fizesse o mesmo. Helena hesitou, mas obedeceu. A carta menciona que você salvou sua antiga empresa de uma fraude. Eduardo inclinou-se levemente para a frente. Pode me contar o que aconteceu? E então, pela primeira vez em 6 anos, Helena contou. Contou sobre as planilhas que não fechavam, sobre as notas fiscais falsas que descobriu por acidente, sobre como levou tudo ao RH, acreditando que fariam a coisa certa. Contou sobre Renato, seu antigo supervisor, que era o responsável pelo esquema. Sobre como ele foi mais rápido, plantou evidências falsas em seu computador. Convenceu a diretoria de que ela estava tentando encobrir os próprios erros, acusando-o. Perdi tudo em 1 semana, ela sussurrou. Emprego, reputação, sonhos. Minha mãe estava doente na época. Precisava de remédios caros. Aceitei trabalhar como faxineira porque era urgente. E então, simplesmente continuei. Era mais seguro ser invisível. Você não é invisível. A voz de Eduardo saiu mais baixa, mais íntima. Eu te vejo, Helena, vejo há meses. Ela ergueu os olhos, surpresa. O quê? Percebi quando você reorganizou sutilmente os arquivos da sala de reuniões por ordem cronológica. Quando deixou um post-it discreto avisando que a impressora do 3º andar estava com problema no cartucho antes que estragasse documentos importantes. Quando ouvi você explicar para o estagiário novo como funcionava o sistema de protocolo, melhor do que meu próprio gerente explicaria. Eduardo se levantou e foi até a janela. Mandei investigar seu passado há 3 semanas. Descobri sobre a Souza em Associados, sobre as acusações. Mas também descobri que, 6 meses depois de você sair, a empresa quase faliu. As fraudes continuaram, só que sem ninguém para denunciá-las. Helena ficou de pé, o coração acelerado. E descobriu sobre Renato. Descobri que ele foi contratado aqui há 4 anos, com referências impecáveis, referências que agora sei serem falsas. Eduardo virou-se para ela e havia raiva em seus olhos, mas não direcionada a Helena. E descobri mais. Há irregularidades acontecendo aqui também. Pequenas, difíceis de rastrear. Exatamente como as que você denunciou antes. O senhor acha que ele está... Tenho certeza. Eduardo pegou uma pasta sobre a mesa. Preciso da sua ajuda, Helena. Preciso que você olhe estes relatórios. Mas não como faxineira. Ele fez uma pausa significativa. Como analista. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Por que está fazendo isso? O senhor mal me conhece. Eduardo se aproximou tão perto que ela podia sentir o perfume sutil de sua colônia. Porque reconheço honestidade quando vejo. Porque admiro coragem. E porque... Ele hesitou. Algo vulnerável cruzando sua expressão. Porque passei os últimos 5 anos cercado de pessoas que só se importam com meu dinheiro. E então apareceu você, que limpa pisos com a mesma dedicação que outras pessoas escalam carreiras, que é humilhada diariamente, mas nunca perde a gentileza, que teve tudo tirado injustamente, mas ainda sonha. Ele pegou algo do bolso, o desenho que caíra da carta. Isso caiu junto, é seu? Helena cobriu o rosto mortificada. É bobagem, É lindo. Eduardo segurou o papel com cuidado, como se fosse precioso. E amanhã, Helena, vou fazer esse sonho virar realidade. Convoquei uma reunião com todos os funcionários. Não! O pânico tomou conta dela. Renato vai saber que fui eu. Vai destruir minha vida de novo, vai... Não vai. A voz de Eduardo era puro aço. Porque desta vez você não está sozinha. Desta vez eu estou do seu lado. Ele estendeu a mão. Helena olhou para aquela mão, forte, segura, oferecendo algo que ela não tinha há muito tempo, aliança. Quando seus dedos se tocaram, uma corrente elétrica passou entre eles. Eduardo sentiu. Ela viu em seus olhos, mas ele não soltou sua mão. Em vez disso, apertou-a gentilmente.
Confie em mim. E pela primeira vez em 6 anos, olhando naqueles olhos castanhos que realmente viam, Helena sentiu que talvez pudesse. Naquela noite, enquanto Helena ia embora, Renato observava das sombras do estacionamento. Ele vira o chefe passar tempo demais com a faxineira, vira a pasta sendo entregue, e reconhecera, depois de todos aqueles anos, a garota que quase destruíra sua vida. Um sorriso cruel curvou seus lábios. Se Eduardo estava planejando algo, ele precisava agir primeiro. Pegou o telefone e fez uma ligação. Preciso de um favor. Urgente. Helena chegou à empresa na manhã seguinte com uma mistura de esperança e terror. A pasta que Eduardo lhe dera estava em sua bolsa, e ela passara a noite inteira analisando cada número, cada transação. O padrão era claro demais para quem sabia o que procurar. Renato estava desviando dinheiro novamente, usando a mesma técnica de 6 anos atrás, apenas com mais sofisticação. Mas algo estava errado. Ela sentiu assim que entrou no prédio. Os seguranças a olharam de forma estranha. Patrícia e Marcos cochichavam perto do elevador, lançando-lhe olhares que misturavam curiosidade e algo parecido com satisfação maldosa. E Renato? Renato estava no hall principal, os braços cruzados, um sorriso que fazia seu sangue gelar. Helena. A voz dele era mel envenenado. Que bom que chegou. O senhor Monteiro quer vê-la imediatamente. O coração dela despencou. Sobre o quê? Você saberá em breve. Ele deu um passo à frente, baixando a voz para que apenas ela ouvisse. Achei que tinha aprendido a lição há 6 anos. Achei que entenderia que gente como você não ganha de gente como eu. Mas parece que precisarei ensinar novamente. Helena subiu ao escritório de Eduardo com as pernas tremendo. Quando a porta se abriu, encontrou não apenas o empresário, mas também 2 homens de terno que ela não conhecia, além da diretora de RH, Suzana. Helena, sente-se. A voz de Eduardo era neutra, impossível de ler. Ela obedeceu, confusa. Eduardo parecia diferente, distante, formal. Nada como o homem que segurara sua mão no dia anterior. Senhora Suzana. Eduardo acenou para a diretora. Pode explicar a situação? Suzana abriu uma pasta e Helena viu cópias de documentos da empresa. Helena, documentos confidenciais foram acessados indevidamente esta noite. O IP rastreado leva ao computador da sala de descanso dos funcionários da limpeza. 3 testemunhas afirmam ter visto você usando aquele computador ontem à noite, depois do expediente. Eu estava... Helena começou, mas Suzana a interrompeu. Esses documentos foram enviados para um e-mail externo. Um e-mail que está sendo investigado por tentativa de extorsão. Suzana olhou para ela com desaprovação. Você tem algo a dizer? Helena sentiu o mundo desabar. Era exatamente igual a 6 anos atrás. As mesmas acusações, a mesma armadilha. Isso é mentira. Eu nunca... As evidências são claras, um dos homens de terno disse. Temos os logs de acesso, as testemunhas, o histórico do e-mail. Senhor Monteiro... Helena virou-se para Eduardo, os olhos cheios de lágrimas. Você sabe que eu nunca faria isso. Você me conhece. Mas Eduardo permaneceu impassível, apenas observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. A porta se abriu e Renato entrou fingindo surpresa. Desculpem a interrupção, mas trouxe informações adicionais que podem ajudar. Ele colocou outra pasta sobre a mesa. Descobri que Helena tem histórico de acusações falsas em seu emprego anterior. Foi demitida por justa causa há 6 anos por... Chega. A voz de Eduardo cortou o ar como uma lâmina. Todos se viraram para ele. O empresário se levantou lentamente e algo em sua postura mudou completamente. O olhar frio que lançou para Renato fez o gerente recuar instintivamente. Senhor Monteiro? Suzana perguntou confusa. Renato? Eduardo caminhou até ficar cara a cara com o gerente. Você realmente achou que eu cairia nessa? Ele pegou um controle remoto e acionou o projetor da sala. Cavalheiros, o que estão prestes a ver foi gravado pelo nosso novo sistema de segurança, instalado secretamente há 2 semanas. A tela mostrou o corredor da empresa na noite anterior. Renato apareceu usando um boné, entrando na sala de descanso. Usou o computador,
Digitou freneticamente e então saiu apressado. As testemunhas que te viram, Helena, Eduardo continuou, foram instruídas por Renato a mentir. Ele prometeu bônus, tudo registrado. Outra gravação apareceu. Renato conversando com Patrícia e Marcos no estacionamento, oferecendo dinheiro. Renato estava pálido. Isso não prova nada. Eu estava verificando se as evidências que você plantou estavam convincentes. Eduardo pegou outra pasta. Ou se refere às evidências de que você está desviando dinheiro da empresa há 3 anos? 340 mil reais, para ser exato, usando exatamente a mesma técnica que usou na Souza em Associados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Helena, Eduardo finalmente olhou para ela, e agora havia calor em seus olhos. Passou a noite analisando os documentos que te dei. Pode compartilhar suas conclusões? Com as mãos ainda tremendo, mas a voz crescendo em firmeza, Helena se levantou. Abriu sua própria pasta e começou a explicar. Cada transação falsa, cada nota fiscal fraudada, cada centavo desviado. Sua voz era clara, técnica, brilhante. Os homens de terno, auditores externos, percebeu ela, faziam anotações rapidamente. Quando terminou, um deles assentiu para Eduardo. É suficiente para processo criminal. Renato tentou correr, mas os seguranças já estavam na porta. Você não pode fazer isso. Eu vou te destruir, Eduardo. Você não vai fazer nada. Eduardo se aproximou, a voz baixa e perigosa. Exceto pagar pelo que fez. Não apenas a mim, mas a Helena. Há 6 anos você destruiu a vida de uma pessoa inocente para salvar sua pele. Hoje, essa história termina. Enquanto Renato era escoltado para fora, Helena cobriu o rosto com as mãos, o corpo inteiro tremendo. Tudo havia sido um teste? Uma encenação? Helena. Eduardo dispensou todos com um gesto, e em segundos estavam sozinhos. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos gentilmente. Me desculpe. Precisava de evidências sólidas, e sabia que Renato tentaria algo se percebesse que você estava me ajudando. Tinha que fazê-lo se sentir confiante para agir. Você sabia que ele armaria isso? Ela soluçou. Contava com isso. Por isso instalei as câmeras. Por isso pedi que ficasse até tarde ontem, para que ele soubesse que você estava envolvida. Eduardo apertou suas mãos. Mas eu juro pela minha vida, que nunca deixaria ele te machucar novamente. Cada segundo desta encenação me matou por dentro. Helena o olhou através das lágrimas. Por que faria tudo isso por mim? Eduardo hesitou, e pela primeira vez ela o viu verdadeiramente vulnerável. Porque quando li aquela carta, quando vi seu desenho, algo em mim despertou. Passei 5 anos construindo essa empresa, cercado de pessoas falsas. E então apareceu você, real, genuína, brilhante. Você me fez lembrar por que comecei tudo isso. Ele se levantou, puxando-a gentilmente consigo. E porque você merece justiça. Merece ver o homem que destruiu sua vida pagar. Merece seu sonho de volta. A reunião geral, Helena sussurrou, ainda vai acontecer? Em 1 hora. Eduardo sorriu, e era um sorriso genuíno, quente. E todos vão saber a verdade. Sobre Renato, sobre você, sobre tudo. Ele ainda segurava suas mãos, e nenhum dos dois fez menção de soltar. O auditório estava lotado. Todos os 87 funcionários da Monteiro Enterprises estavam presentes, inquietos, cochichando teorias sobre o motivo da convocação urgente. Patrícia e Marcos sentavam-se encolhidos no fundo. Após serem confrontados com as gravações, confessaram tudo e agora aguardavam nervosos as consequências. Helena estava nos bastidores, o coração batendo tão forte que doía. Eduardo ajustava o microfone no palco, mas continuava lançando olhares tranquilizadores na direção dela, como se dissesse silenciosamente: Estou aqui. Você não está sozinha. Bom dia a todos. A voz de Eduardo ecoou pelo auditório e o silêncio foi imediato. Obrigado por comparecerem. O que vou compartilhar hoje mudará esta empresa permanentemente. Ele fez uma pausa, olhando cada rosto.
Há 6 meses, comecei a notar pequenas irregularidades em nossos relatórios financeiros. Nada óbvio, mas o suficiente para me preocupar. Contratei auditores externos, instalei novos sistemas de segurança e iniciei uma investigação silenciosa. Murmúrios percorreram a sala. Ontem à noite, essa investigação chegou ao fim. Descobrimos que nosso gerente de RH, Renato Carvalho, desviou R$340 mil da empresa nos últimos 3 anos. Ele foi preso esta manhã. A sala explodiu em exclamações de choque. Várias pessoas falavam ao mesmo tempo, mas Eduardo ergueu a mão pedindo silêncio. Não estou aqui apenas para falar de Renato. Estou aqui para falar de como descobrimos a verdade e de como, no processo, descobri algo muito mais valioso que dinheiro. Ele gesticulou para os bastidores. Helena, pode vir aqui, por favor? O tempo pareceu parar. Helena sentiu todas as cores drenarem de seu rosto. Aquele era o momento. Caminhar para aquele palco significava deixar de ser invisível para sempre, para o bem ou para o mal. Mas então viu Eduardo estendendo a mão esperando. E lembrou-se de suas palavras. Você não está sozinha. Com as pernas bambas, ela saiu das sombras. O silêncio que caiu sobre o auditório foi absoluto. Todas as cabeças se viraram. Helena podia ver a confusão, o choque, o desprezo mal disfarçado em alguns rostos. A faxineira. Por que a faxineira está no palco? Quando chegou ao lado de Eduardo, ele não pegou sua mão. Seria inadequado. Mas ficou tão perto que ela podia sentir a força de sua presença, a proteção silenciosa que ele oferecia. A maioria de vocês conhece Helena Rodrigues como nossa faxineira, Eduardo começou. Mas quantos sabem que ela tem formação em administração? Que já trabalhou como analista financeira? Que possui um dos QIs mais altos que já tive o privilégio de testemunhar? Mais silêncio chocado. Helena foi demitida injustamente há 6 anos, acusada falsamente de um crime que não cometeu, pelo mesmo homem que tentou destruir minha empresa. Eduardo pegou um controle remoto, pelo mesmo homem que alguns de vocês riram junto esta semana quando zombaram dela. A tela atrás deles ganhou vida, mostrando a cena do corredor. Patrícia, Marcos e outros rindo de Helena, Renato liderando a humilhação. Vários funcionários encolheram-se em suas cadeiras envergonhados. Enquanto vocês a ridicularizavam por sonhar com uma promoção, a voz de Eduardo endureceu. Helena estava salvando esta empresa. Foi ela quem identificou o padrão de fraude que eu não conseguia encontrar. Foi ela quem passou a noite analisando 3 anos de relatórios, encontrando cada centavo desviado, construindo o caso que colocou Renato na cadeia. Eduardo virou-se para Helena, e havia algo em seus olhos que fez o coração dela acelerar. Há 6 anos, Helena denunciou corrupção e foi punida por fazer a coisa certa. Hoje ela fez novamente, mas desta vez a história termina diferente. Ele pegou um envelope branco da mesa. Helena reconheceu. Era a carta do professor Augusto. Esta é uma carta de recomendação escrita por um dos professores mais respeitados do país. Ele a chama de a mente mais brilhante que já ensinou. E quando ali percebi algo devastador, que uma pessoa com este talento estava limpando pisos porque nossa sociedade pune quem faz o que é certo. Eduardo abriu a carta e leu alguns trechos em voz alta. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir a respiração das pessoas. Quando terminou, ele dobrou a carta cuidadosamente. Mas o que mais me impactou não foi a carta. Ele pegou o pequeno desenho, segurando-o com cuidado. Foi isto. Projetou o desenho na tela. Helena em uma mesa sorrindo com a plaquinha de analista. O "um dia", escrito no canto, pareceu encher a sala inteira. Este desenho caiu da carta. Um sonho simples, trabalhar em um escritório, algo que a maioria de nós considera garantido. Mas para Helena, depois de tudo que passou, isto era apenas um sonho distante. Eduardo finalmente olhou diretamente para Helena, e o que ela viu naqueles olhos tirou seu fôlego. Não era pena. Não era apenas admiração profissional. Era algo profundo, pessoal, íntimo. Helena, a voz dele ficou mais suave, mas o microfone captou cada palavra. Todos aqui riram quando você disse que seria promovida. Riram do seu sonho, riram da sua esperança, mas eu não estou rindo.
Ele virou-se para a plateia, a voz voltando a ecoar com autoridade. Porque, a partir de hoje, Helena Rodrigues assume como diretora de compliance e auditoria interna desta empresa, com salário e benefícios condizentes com sua formação e capacidade. Ela terá autoridade total para investigar qualquer departamento, reportando diretamente a mim. O choque na sala foi palpável. Algumas pessoas começaram a aplaudir hesitantemente, depois mais juntaram-se, até que a sala inteira estava de pé. Mas Helena mal ouvia. Estava olhando para Eduardo, lágrimas escorrendo livremente agora. Você não precisava. Ela sussurrou, sabendo que apenas ele ouviria. Precisava. Ele respondeu igualmente baixo. Você merece isso. Merece tudo isso e mais. Quando a ovação finalmente diminuiu, Eduardo fez um último anúncio. E para aqueles que participaram ativamente da humilhação de Helena esta semana, Patrícia Silva e Marcos Andrade, vocês estão demitidos. Não por vingança, mas porque esta empresa não tem espaço para pessoas que destroem outras por diversão. Os dois levantaram-se e saíram cabisbaixos, sob olhares de desaprovação. Esta reunião acabou, Eduardo concluiu. Mas quero que todos saiam daqui lembrando. Nunca subestimem alguém baseado em sua posição atual. E nunca ridicularizem os sonhos de outra pessoa. Enquanto as pessoas começavam a sair, muitas pararam para cumprimentar Helena, pedindo desculpas, oferecendo parabéns. Ela respondeu a todos com graça, mas seus olhos continuavam voltando para Eduardo. Quando finalmente ficaram sozinhos no palco, ele se virou para ela. Você está bem? Estou em choque. Helena riu nervosamente. Diretora, Eduardo, eu não trabalhei formalmente em 6 anos. Você literalmente salvou minha empresa em 24 horas. Ele deu um passo mais perto. E se precisar de tempo para se ajustar, terá. Se precisar de treinamento adicional, providenciarei. Se precisar de qualquer coisa, Helena, qualquer coisa, só precisa pedir. Havia algo na forma como ele a olhava que fazia o ar parecer eletricamente carregado. Por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou novamente, mas desta vez a pergunta carregava um peso diferente. Eduardo hesitou, e ela viu a luta interna em seus olhos, o empresário profissional versus o homem que sentia algo mais. Porque você merece, ele disse finalmente. E porque eu preciso que fique. Ficar. Aqui, nesta empresa. Perto de... Ele parou, parecendo perceber que estava indo longe demais. Você me faz querer construir algo melhor, Helena. Algo real. Antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou. A expressão dele mudou ao ler a mensagem. É da polícia. Renato está tentando fazer um acordo. Quer depor contra outros cúmplices em troca de redução de pena. Eduardo olhou para ela. Estão pedindo para você ir até lá. Seu testemunho será crucial. Helena respirou fundo. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas. Vamos. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Você disse que eu não estava sozinha. Ela sorriu timidamente. Ainda vale. A expressão que cruzou o rosto dele foi de pura felicidade. Sempre. 3 meses depois. Helena ajustou o blazer azul marinho. Ainda não estava completamente acostumada com roupas de executiva e olhou pela janela de seu novo escritório. Seu escritório. As palavras ainda pareciam surreais. A plaquinha na porta dizia Helena Rodrigues, diretora de compliance, e cada vez que a via, seu coração apertava de emoção. O depoimento contra Renato havia sido devastador. Com as evidências que ela e Eduardo reuniram, mais as confissões obtidas no acordo de delação, Renato enfrentaria anos de prisão. Mas mais importante que isso, a Souza Associados finalmente soube a verdade. O antigo diretor ligou pessoalmente para pedir desculpas, oferecendo reparação financeira que Helena educadamente recusou. O dinheiro não importava mais. Sua reputação estava limpa. Seu nome estava limpo. Batendo ponto mental, a voz familiar a fez sorrir antes mesmo de se virar. Eduardo estava encostado na porta, 2 copos de café nas mãos. Uma tradição que haviam desenvolvido nas últimas semanas. Todas as manhãs, antes do escritório acordar completamente,
Eles se encontravam para discutir projetos, estratégias e, às vezes, apenas para conversar. Apenas pensando em como a vida muda rápido. Ela aceitou o café, seus dedos roçando nos dele por um segundo a mais do que necessário. Ultimamente, esses toques acidentais pareciam acontecer com frequência suspeita. Arrependida? Ele entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Do quê? De ter meu sonho realizado? De trabalhar na área que amo? De finalmente provar meu valor? Helena riu. Jamais. Bom. Eduardo sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Não a cadeira de visitante formal, mas a poltrona confortável ao lado, a que indicava intimidade. Porque tenho uma proposta. Profissional ou pessoal? As palavras saíram antes que Helena pudesse filtrá-las, e ela sentiu o rosto esquentar. Desculpe, isso foi... ambas. A resposta de Eduardo a fez parar. Ele estava sorrindo, mas havia nervosismo em seus olhos. A profissional primeiro, quero expandir seu departamento. Contratar 3 analistas sob sua supervisão. Você transformou nosso sistema de compliance em referência de mercado em 3 meses. Empresas estão me ligando pedindo consultoria. Helena sentiu orgulho explodir em seu peito. Eduardo, isso é incrível. Eu adoraria, mas há uma condição. Ele se inclinou para a frente. Você teria que viajar. Apresentações, palestras, treinamentos, às vezes por dias seguidos. Isso não é problema, ela respondeu sem hesitar. Nem se eu for junto? A pergunta veio suave, carregada de significado. Helena engoliu seco. Por que você iria? Por quê? Eduardo levantou-se, aproximando-se da janela onde ela estava. Chegamos à parte pessoal da proposta. O silêncio que se seguiu era denso de possibilidades. Eles estavam tão próximos agora que Helena podia sentir o calor de seu corpo. Helena, ele começou, a voz mais vulnerável do que ela já ouvira. Nos últimos 3 meses trabalhei ao seu lado. Vi sua inteligência brilhar, sua ética nunca vacilar, sua bondade permanecer intacta apesar de tudo que passou. E percebi algo que vinha negando desde o dia que li aquela carta. Ele virou-se para encará-la completamente. Você não apenas mudou minha empresa, você mudou a mim. O coração de Helena disparou. Eduardo. Passei 5 anos construindo paredes, ele continuou, convencido de que toda pessoa que se aproximasse só queria meu dinheiro. Tornei-me cínico, desconfiado, solitário, e então apareceu você, que nunca pediu nada, que trabalhou com dignidade quando tinha todos os motivos para estar amarga, que me fez lembrar que ainda existem pessoas genuínas no mundo. Ele pegou algo do bolso, o desenho. Aquele mesmo desenho que caíra da carta meses atrás, agora protegido em uma moldura delicada. Guardo isso na minha carteira, ele admitiu. Me lembra do dia em que minha vida mudou, do dia em que encontrei alguém que me fez querer ser melhor. Alguém que me faz sorrir de verdade. Alguém que... Ele parou respirando fundo. Alguém por quem me apaixonei completamente. As lágrimas que Helena vinha segurando finalmente caíram. Você não pode dizer isso. Por que não? Ele deu um passo mais perto. Porque sou sua funcionária. Porque as pessoas vão falar. Porque você sente o mesmo. A esperança na voz dele a desmontou. Helena cobriu o rosto, soluçando. Como posso não sentir? Você me devolveu minha vida. Me deu meu sonho de volta. Me fez acreditar que eu valia algo quando o mundo inteiro dizia o contrário. Como posso olhar para você e não... Ela parou, incapaz de continuar. Eduardo gentilmente puxou suas mãos do rosto, segurando-as entre as suas. Então, não lute contra isso. Eu sei que é complicado. Sei que teremos que ter cuidado por causa de nossa posição profissional. Mas, Helena, eu não posso mais fingir que você é apenas minha funcionária. Não posso mais passar todos os dias ao seu lado sem admitir que você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. E se não der certo? Ela sussurrou. E se eu perder tudo de novo? Não vai perder. Ele levou uma das mãos dela ao peito, onde Helena podia sentir o coração batendo acelerado, tão nervoso quanto o dela, porque seu cargo é seu por mérito. Seu salário é baseado em resultados comprovados. Mesmo se nós não dessemos certo romanticamente,
e vamos dar, você ainda seria a melhor diretora que esta empresa já teve. Ele sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto inteiro. Mas vai dar certo. Por que isso aqui? Ele apertou a mão dela. Isso é real. É a coisa mais real que já senti. Helena olhou para aqueles olhos castanhos que a viram desde o primeiro dia. Olhos que nunca a julgaram, nunca a diminuíram, nunca a trataram como menos do que ela era. Eu também sinto, ela finalmente admitiu. Você me assusta, Eduardo Monteiro. Assusta porque me faz querer acreditar em finais felizes de novo. E eu não sei se sou corajosa o suficiente para... Ele a interrompeu, fechando a distância entre eles e pressionando sua testa contra a dela. Você denunciou corrupção, sabendo que perderia tudo. Fez de novo 6 anos depois. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, Helena. E então, suavemente, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar se quisesse, Eduardo inclinou-se e beijou-a. Foi um beijo doce, cheio de promessas não ditas. Um beijo que dizia, você está segura e eu te escolho, e nunca mais estará sozinha. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então, Eduardo murmurou contra seus lábios, aceita a proposta, ambas as partes? Helena riu, um som puro e genuíno. A profissional sim, definitivamente. A pessoal... Ela fingiu pensar. Depende. Depende? Ele ergueu uma sobrancelha, divertido. De você continuar trazendo café todas as manhãs. Posso fazer isso. Ele a puxou para mais perto. E se eu prometer que, quando viajarmos, levarei você para jantar nos melhores restaurantes? Melhor ainda. Ela passou os braços ao redor do pescoço dele. Mas, Eduardo, não precisa ser restaurante caro. Pode ser pizza, pode ser lanche na rua, contanto que seja real, contanto que seja nós. A expressão que cruzou o rosto dele foi de pura adoração. Como eu posso amar você ainda mais a cada segundo? Amor? Helena sentiu o coração saltar. Amor? Ele confirmou sem hesitação. Sim, Helena, eu te amo. Amo sua força, sua bondade, sua inteligência, seu coração que se recusa a endurecer, não importa o quanto o mundo tente quebrá-lo. Eu também te amo, ela sussurrou de volta. Ainda estou assustada, mas te amo. Podemos estar assustados juntos. Ele beijou sua testa. E construir algo real juntos, algo que seja nosso. Um mês depois, quando Helena fez sua primeira palestra sobre ética corporativa para um auditório de 500 pessoas, Eduardo estava na primeira fila. Quando ela recebeu uma proposta de emprego de uma multinacional com o dobro do salário, ela recusou sem pestanejar, porque estava exatamente onde queria estar. E 6 meses depois disso, quando Eduardo a levou de volta ao lugar onde tudo começou, aquele mesmo corredor onde ela fora humilhada e se ajoelhou com um anel na mão, Helena não hesitou nem por um segundo. Sim, ela disse antes mesmo dele perguntar. 1000 vezes sim, porque aquela faxineira que todos riram havia se tornado uma diretora respeitada. Aquele milionário solitário havia encontrado alguém que o amava pelo homem que era, não pelo dinheiro que tinha. E juntos provaram que finais felizes não são apenas possíveis. Eles são reais quando construídos sobre base de honestidade, coragem e amor verdadeiro. No elevador, caminhando para sair da empresa naquela noite, Eduardo segurou sua mão e disse as mesmas palavras que dissera meses atrás. Helena, isso é só o começo. Mas desta vez, ela sabia exatamente o que ele queria dizer. E quando a porta do elevador se fechou, refletindo a imagem dos dois juntos, ela com seu blazer de executiva, ele com seu sorriso genuíno, ambos com esperança brilhando nos olhos, Helena finalmente entendeu. Às vezes, os finais felizes mais bonitos começam nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais improváveis, nos momentos em que você está pronto para desistir, mas escolhe acreditar mais uma vez. E quando todos riram do seu sonho, mas você encontrou alguém que não apenas acreditou, mas ajudou a torná-lo realidade.